Olá! Hoje a professora Valessa Leal vai conversar com você sobre as frações algébricas, suas operações, suas propriedades e sua grande aplicação no estudo da álgebra. Quando temos um bom conhecimento sobre as frações algébricas, o estudo da matemática fica bem mais simples e fascinante. Boa aula! Olá! Nossa aula de hoje é sobre frações algébricas. Uma fração algébrica corresponde ao quociente de duas expressões algébricas do tipo racional inteira, também chamadas de polinômios. Se tiver dúvidas sobre as expressões, assista os vídeos sobre este conceito. Agora, observe os exemplos. Frações algébricas. Exemplos: x sobre y, 2x mais 1 sobre y menos 4, 9a² menos 7 sobre a² mais 2ab mais 1. Nessas frações, uma ou mais variáveis aparecem no denominador. Esta é a sua característica marcante. Mas atenção a uma observação importante. Como não existe divisão por zero, o denominador de uma fração algébrica necessariamente tem que ser diferente de zero. O conjunto dos números reais para os quais o denominador de uma fração algébrica é diferente de zero é denominado domínio da fração. Veja um exemplo. Domínio da fração algébrica. Na fração x² mais y² sobre x menos 3, o domínio é qualquer número real diferente de 3, pois esse valor anula o seu denominador. Então, dada uma fração algébrica, vamos considerar que sempre serão excluídos os números reais que, colocados no lugar das variáveis, anulem o seu denominador. Esta análise é importante quando desejamos calcular o valor numérico de uma fração algébrica, ou seja, quando substituímos as variáveis por números e realizamos as operações indicadas. Observe o exemplo. Calcule o valor numérico da fração x mais 2y sobre x menos y para x igual a 7 e y igual a 3. Substituindo as variáveis pelos valores numéricos, temos 7 mais 2 vezes 3 sobre 7 menos 3 é igual a 7 mais 6 sobre 4, que é igual a 13/4. Observe que os valores escolhidos para as variáveis não anulam o denominador da fração, representando assim um número real. Vamos tratar agora da simplificação de frações algébricas. Simplificar uma fração é transformá-la numa fração equivalente, que representa a mesma quantidade, com termos mais simples. Veja primeiro a simplificação de uma fração numérica. Simplificação de fração numérica. 12/24 é a fração que desejamos simplificar. Escolhemos um divisor comum entre os termos da fração e efetuamos a divisão. Temos então 12/24 divididos por 2 é igual à fração 6/12. Dividindo novamente, agora por 3, temos 2/4 como resultado. Dividindo por 2 mais uma vez, temos 1/2. Sempre que realizamos este processo, a nova fração representa a mesma quantidade que a fração anterior, neste caso, a metade, com números cada vez menores. Esta técnica equivale a fatorar os termos e cancelar os fatores comuns, obtendo a fração equivalente mais simples. Observe, neste modelo de resolução, fatoramos o numerador 12 e o denominador 24. Depois, cancelamos os fatores comuns, os dois fatores 2 e o fator 3, também resultando em 1/2. Para a simplificação de frações algébricas, usamos este mesmo procedimento, quando elas apresentam um fator comum ao numerador e ao denominador. No entanto, também precisamos conhecer a técnica da fatoração de polinômios. Veja o vídeo sobre este assunto, se tiver dúvidas nos casos de fatoração que aparecem nos próximos exemplos. Observe agora a primeira simplificação algébrica. Simplificação de fração algébrica. Exemplo 1. Primeiro modo. 4xy² sobre 6x²y. Fatorando o numerador, temos 2 vezes 2 vezes x vezes y vezes y. Fatorando o denominador, temos 2 vezes 3 vezes x vezes x vezes y. Cancelando os fatores iguais, ficamos com 2y sobre 3x. Podemos ainda facilitar este processo, como no segundo modo. Fazemos a simplificação numérica dividindo o 4 e o 6 por 2 e a simplificação dos expoentes das variáveis, usando as propriedades de potências de mesma base.
Conservamos a base e subtraímos os expoentes, resultando também em 2y sobre 3x. Observe agora o segundo exemplo. Simplificação de fração algébrica. Exemplo 2. x² menos y² sobre x mais y. O numerador é uma diferença de quadrados. Devemos fatorar e depois simplificar com o denominador. Temos então x² menos y² igual a x mais y vezes x menos y. Cancelando o fator comum ao numerador e ao denominador, x mais y, temos como resultado final a expressão x menos y, equivalente à fração algébrica inicial. Veja agora o terceiro e último exemplo. Simplificação de fração algébrica. Exemplo 3. 4a mais 8a² sobre 2a. Como 4a é fator comum das parcelas do numerador, podemos colocá-lo em evidência. Ficamos com 4 vezes a vezes 1 mais 2a. O monômio do denominador pode ser decomposto simplesmente em 2 vezes a. Somente depois da fatoração, podemos cancelar os fatores iguais, 4 e 2 divididos por 2. O a do numerador cancelamos com o a do denominador. Ficamos assim com 2 vezes 1 mais 2a. Aplicando a propriedade distributiva, temos o resultado 2 mais 4a. Observe que esta expressão algébrica é bem mais simples que a inicial. A simplificação facilita uma série de cálculos com frações algébricas, que são usadas na resolução de muitos problemas. A determinação do valor numérico também fica mais fácil com expressões mais simples. Bem, nossa primeira aula sobre frações algébricas termina por aqui. No próximo encontro, estudaremos as operações fundamentais. Até lá e um ótimo estudo para você!